É bom estar aqui mais uma vez para mais um devocional, e hoje nós vamos falar sobre Atos. Agora estamos no capítulo 12 de Atos, né? Capítulo 12. E o nosso tema hoje é esse. Os Herodes no plural, tá? Os Herodes perseguem, enquanto isso a igreja de Cristo ora, tá? Vou ler novamente o tema. Os Herodes perseguem, enquanto isso a igreja de Cristo ora, tá? Atos 12, do 1 a 8, tá? Isso eu comentando Atos de hoje, né? Vamos lá então, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes aqui é o Herodes Agripa I, tá? Ele vai reinar no contexto, no tempo de Calígula, e também vai pegar um pouquinho de Cláudio, tá? Esse Herodes aqui. Esse Herodes vai reinar ali na Judéia, Samaria, por volta de 37 ao ano 44 depois de Cristo. Lembrando que existem vários e vários Herodes. Tem Herodes o Grande, que é avô desse Herodes aqui, Agripa I, tá? São vários e vários Herodes. Muito bem. Ele, aqui diz o texto que ele prendeu, olha, o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, tá? Então ele mandou fazer isso, mandou prender alguns da igreja para maltratar, né? Maltratar mesmo, maldade, né? Maldade. E o verso 2 diz: fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Quer dizer, filhos de Zebedeu, né? Tiago, então, passou a fio da espada, ou seja, foi decapitado, certo? Decapitado, né? Tiago era uma pessoa muito importante na igreja. Logo no início dela ali, ele vai, claro, morrer. Nós estamos aqui em um tempo, né, de alguns anos da igreja ali, poucos anos, mas já alguns anos, e a igreja trabalhando. Tiago é uma pessoa muito importante. Não é à toa que Jesus sempre tinha consigo, na sua intimidade, João, Tiago e Pedro. E Tiago aqui, logo aí nos primeiros anos, ele vai realmente ser martirizado, executado. É claro que a igreja de Cristo perdeu grandemente com a morte de Tiago, mas é o que já tinha acontecido, né? E de certa forma até profetizado pelo próprio Cristo, né? Que ele receberia sim o cálice que Jesus também recebeu, que foi sofrimento e morte, né? E a igreja tinha que continuar, logicamente, sem ele, como continuou. Mas foi uma morte, digamos, muito difícil para a igreja. A igreja perdeu alguém que era um líder, né? Um líder ali, um dos apóstolos, uma pessoa realmente distinta, muito importante no trabalho do Senhor. Bom, o verso 3 diz: vendo-se isso agradável aos judeus, Herodes viu que isso era agradável aos judeus, ou seja, prender e matar os discípulos do Senhor, né? Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram nos dias dos pães asmos. Dias dos pães asmos são 7 dias, junto com a Páscoa, 8 dias, tá? E nesses dias, os judeus procuravam não matar ninguém, não executar ninguém, ou levar ninguém à execução, tá? Mas Herodes, aqui o detalhe no texto, que Herodes viu que isso era muito agradável aos judeus, né? Os judeus batiam palma, né?
quando prendia lá um discípulo de Cristo, quando matava, então eles soltavam fogos de artifício. Não tinha naquela época, mas fazia um barulho, né? Tamanha era a alegria desse pessoal aí, dos judeus que perseguiam a igreja de Cristo, tá? Então, é claro, a questão política aqui é que todos os governadores da Judéia ou de qualquer lugar no Império Romano, era interessante manter a paz. Então, os governadores ou os reis procuravam agradar os súditos, no caso aqui os judeus, né? Então eles procuravam agradar para manter a paz, é a questão política, né? Então Herodes, dizendo que isso era legal, que eles gostavam muito, ele então aí, prende aí um apóstolo, mata um apóstolo, beleza, jóia. Os judeus gostavam demais disso, né? Bom, vamos lá. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quarta escoltas de 4 soldados. E diz mais aqui, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, então, Herodes iria apresentar Pedro ao povo, ou seja, executá-lo. Essa era a ideia, executá-lo, certo? Nada mais do que isso aí. A ideia era executá-lo. Estava muito bem guardado Pedro. Pedro tinha guarda a porta do cárcere. Pedro tinha guarda, mais guarda lá mais à frente, guardando os portões. Na verdade, Pedro tinha guarda dentro da cela, junto dele. Quer dizer, colocaram muitos guardas para guardar, né? Para proteger o prisioneiro perigosíssimo que era Pedro, né? O verso 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, quer dizer, dentro lá da cadeia lá, né? Mas havia oração, olha bem, mas porém, contudo, todavia, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quer dizer, a igreja orava especificamente por Pedro, né? Claro, né? Buscando a Deus para libertá-lo. Já tinha morrido, né? Acabado de morrer Tiago. Imagine então se eles perdessem também Pedro. Que situação seria para a igreja ali daquele contexto de Jerusalém naquele tempo? Misericórdia, né? Seria algo terrível, né? Isso, né? Então, a ideia era orar a Deus, né? Insistentemente, fervorosamente, para que Pedro fosse liberto de alguma forma, né? Muito bem. O verso 5 diz: quando Herodes, por isso que o tema hoje é: os Herodes perseguem, enquanto isso a igreja de Cristo ora. Exatamente, enquanto os Herodes da vida perseguem a igreja, né? Os Herodes podem ser outros religiosos, os Herodes podem ser as autoridades constituídas desta nação, os Herodes podem ser gente da própria igreja que persegue, né? Infelizmente, né? Se levanta um contra o outro lá, tal, sei lá, né? Pode ser, né? Os Herodes. Enquanto os Herodes perseguem, ou seja, os Herodes perseguem, enquanto isso a igreja de Cristo ora. É o que ela deve fazer. Quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, apresentar Pedro para execução, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados. Olha bem, Pedro dormia entre 2 soldados. E, gente, pelo que dá a entender, acorrentado. Pedro estava acorrentado a esse soldado, né? Alguns falam que, tipo assim, a mão esquerda, se fosse algemas, no caso eram correntes,
ele estava acorrentado na mão esquerda, por exemplo, de um soldado, ligando a mão de Pedro, algo assim, né? Pelo que dá a entender, né? Alguns dizem isso, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardando o cárcere, assim, acorrentados ali, tá? Alguns dizem, como eu disse, que Pedro estava acorrentado aos soldados, né? Outros dizem que parece que dá a entender que não, mas tanto faz, né? Ele estava acorrentado ali e pronto, né? Pelo que dá a entender, estava muito bem protegido, né? Mas muito bem mesmo protegido. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. As cadeias aqui, as correntes caíram das mãos de Pedro. Gente, que coisa! Né? Aquelas correntes assim, ligadas aos soldados ou não, ligadas a um tronco lá ou não importa, caíram das mãos de Pedro, né? É interessante que Pedro estava dormindo entre os soldados. Que coisa, tranquilidade do servo de Deus, né? Tem alguns servos de Deus aí que ficariam desesperados, gritando, né? Amanhã eu vou morrer, amanhã eu vou morrer. E Pedro ali dormindo, né? E o anjo precisou acordá-lo, porque estava muito bem, tranquilo, muito bem. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. O anjo falou com ele: olha, põe a capa e segue-me, vamos embora, vamos sair desse lugar. Bom, gente, é isso daí. Amanhã a gente continua comentando Atos, mas seguindo a história aí, né? Os Herodes perseguem, né? Enquanto isso, a igreja de Cristo ora. É isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer em todos os momentos da vida, tá? Orar ao Senhor, buscar a Deus. Se alguém persegue você, fala mal de você, ore a Deus, viva na presença de Deus. Porque Deus, com certeza, se você é sincero a Ele e o teme de todo o coração, Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, siga em frente, vamos avançar. Em nome de Jesus, a igreja deve orar, tá? Independente das circunstâncias da vida, ela deve orar ao Senhor. É isso aí, os Herodes da vida aí perseguem. Enquanto isso, a igreja de Cristo ora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal que está conosco aí, irmã Enilza, aí, tanta Rosângela, pessoal aí, eu não sei, a irmã Luzimar, eu não sei se está aí, mas sempre está conosco, o irmão Armando Gomes, Deus abençoe, Cristiane Menezes, sempre está conosco, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Bom dia para todo mundo. Se essa mensagem abençoou sua vida, instruiu você, então compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu vou colocar também o link do meu canal aí, se inscreva no meu canal se não é inscrito, tá? Deus abençoe. Deus, muito obrigado por estarmos diante da Tua presença. Neste mundo que vivemos, não faltam perseguições, Senhor. Quantas perseguições sofremos, Senhor? Quantas palavras, quantas mentiras, quantas calúnias, tudo isso nós sofremos, a igreja Tua sofre nesta vida, Senhor. Mas o importante, acima de tudo, é a Tua companhia, é a paz do Teu Espírito Santo, é uma consciência tranquila na Tua presença. Em nome de Cristo, abençoe nossas vidas, as vidas dos irmãos que estão aqui neste momento ouvindo a Tua palavra, os amigos. Tome-os em Tuas mãos e os abençoe grandemente, poderosamente, ouvindo as orações de cada um nesta manhã. Sim, inclina os Teus ouvidos, Senhor, inclina os Teus ouvidos e fala-nos poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa-nos. Obrigado por tudo. Abençoe o nosso Brasil, imenso Brasil, e as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Cristo. Deus abençoe a todos. Amém e amém. Deus abençoe, amado. Fique com Deus. Bom dia.